Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Para mim, muito especial hoje que eu estou recebendo, nós estamos recebendo, amigo de tantos e tantos anos, de tantos caminhos e tantas jornadas, meu querido médico lá do Templo do Pronto-Socorro, e eu gerente Unibanco ali na Oswaldo Aranha com o Felipe Camarão, meu amigo Ângelo Chaves, que tinha um protagonismo naquele pronto-socorro, e no meu banco, inclusive. Era ídolo dos funcionários lá, dada simpatia, um homem que ajudava todo mundo, recebia todo mundo. Foi um tempo muito bom. Eu sou eternamente agradecido a ti, Ângelo. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado pelo convite. Depois acompanhei a tua trajetória em Unimed, na direção do Divina, hoje é o diretor do nosso Hospital Independência, que foi abandonado depois dos problemas da UBRA e hoje está reconstituído, tu vais falar sobre ele, mas parabéns que recuperasse o hospital tradicional de Porto Alegre e que ficou tanto tempo fechado. Que tinha virado sucata, realmente. Construíram outro hospital ali. Doutor Paulo de Argulo Mendes, doutor Luiz Coronel, todos anunciados, mas parabéns pelo hospital. Eu gostaria de falar sobre o que a gente encontra no hospital. Deve ser um hospital particular, só atende convênios, é isso? Bom, o Hospital Independência faz parte da rede de saúde Divina Providência. Esse hospital, ele foi feita uma cedência da Secretaria da Saúde do município para a rede de saúde Divina Providência. Nós reformamos todo o hospital. Faz 6 anos que fazemos a gestão do hospital. O hospital hoje tem 100 leitos. Todos os quartos têm ar-condicionado, TV tela plana, tela nas janelas. Nós temos, os médicos todos são contratados. Tu entendeu, Luiz Coronel? Entendi. Então, que atende só SUS. TV tela plana, cada quarto tem um banheiro, uma suíte, né? E uma coisa importante, tela, que nem todos os hospitais de Porto Alegre têm nas janelas. Por quê? Porque um dia ele viu a irmã dele internada e ela amanheceu a janela aberta, toda picada de mosquito. Essa história ele me contou antes. Então, e aí a primeira providência E a gente tem uma equipe médica altamente qualificada. A gente tem médicos jovens lá, tem 10 ortopedistas que fazem em torno de 300 cirurgias por mês, 300, 350 por mês a gente faz, em torno de 4 mil internações por ano e 40 mil consultas. Imagina, 40 mil consultas na área de ortopedia SUS. O hospital é 100% regulado pela Secretaria de Saúde do município, ou seja, o hospital não tem emergência, não tem porta aberta. Todas as consultas, todos os pacientes que acorrem ao Hospital Independência são encaminhados pela Secretaria de Saúde do município. E nós somos também retaguarda do Hospital de Pronto-Socorro, ou seja, uma pessoa que tem um acidente, sofre uma fratura, é atendido no Hospital de Pronto-Socorro e, posteriormente, ele acaba sendo internado no Hospital Independência para fazer a complementação do seu tratamento, a sua cirurgia definitiva, sim, sua fixação da fratura, essas coisas todas. A gente tem muito cuidado com os pacientes, tem muito carinho por eles e a gente trabalha muito com a segurança do paciente lá no hospital. A gente é acreditado ONU nível 1, que já é uma acreditação importante, mostra que o hospital tem muita qualidade e que a gente sempre está buscando a melhoria da instituição. A prefeitura tem pago direitinho? Sim, a gente tem uma parceria boa com a prefeitura, a gente tinha um contrato até... Está todo mundo se queixando, né? Então... Até 31 de dezembro, agora a gente tem um convênio que mudou um pouco a relação, mas a prefeitura é um ótimo parceiro, a gente trabalha bastante bem com o secretário, com toda a Secretaria de Saúde do município, a gente não tem queixa nenhuma, trabalha muito bem. Oh, que maravilha, olha, eu até liguei para o nosso Pedro Westphalen para falar sobre o hospital, porque eu fiquei comovido, a gente só vê queixa, choradeira, queixa, choradeira. A beneficência lá, tá o sindicato entrando uma mão para a beneficência, todo mundo se mobilizando e vai lá o nosso Independência, faz a parceria lá com o Divina, que administra, e está aí um hospital que voltou a prestar grande serviço. Inclusive, à sociedade. Eu tive a oportunidade... E SUS, né? E SUS. É 100% SUS, eu digo assim, qual é a diferença de internar no Hospital Divina Providência ou no Hospital Independência? Que no Hospital Independência o paciente não gasta um tostão. O tratamento é do mesmo padrão, do mesmo nível. Por quê? Porque as irmãs da Divina Providência não admitem que a gente faça diferenciação no atendimento das pessoas. Então, o atendimento é altamente qualificado. Então, isso é uma coisa que a gente... É um dogma que a gente segue à risca lá no hospital. E logo que eu assumi o hospital em 2013, ele já estava aberto desde 2011, eu tive a satisfação de ter uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina,
que estava fiscalizando vários hospitais, e a gente teve um parecer... E o doutor Fernando Matos é duro nisso. Fernando Matos, mas eles foram muito criteriosos e disseram que é uma alegria ver que uma instituição como o Hospital Independência estava funcionando daquela forma, que seria um exemplo para outros hospitais que atendem 100% o SUS trabalhar dessa forma. E por curiosidade, tinha passivo trabalhista, outro passivo lá quando assumiram ou não? Na realidade, todo o passivo trabalhista ficou na UBRA. Então, ficou na UBRA. Ficou na UBRA, né? Na realidade, nós recebemos o prédio sucateado, com verbas federais, estaduais e municipais. Nós administramos toda a reforma do prédio em um tempo recorde de 10 meses e reabrimos o hospital para atender fundamentalmente traumatologia. A gente tem 90 leitos de internação e 10 de UTI. Nesses 10 leitos de UTI, a gente atende um pouco de UTI geral, também regulado pela Secretaria de Saúde do município. Sabe que eu fiz uma vistoria no hospital antes de vocês assumirem. E era um quadro doloroso. Tinha instrumento cirúrgico, que são coisas caríssimas. Muita coisa. Jogada pelo chão, aparelho de tomografia sem um miolo. Era uma coisa deprimente aquilo. Realmente é um trabalho significativo esse recuperar um hospital. E é isso que nós estamos tentando fazer com a beneficência. Separar esta dívida e deixar com a beneficência, e encontramos uma solução que é a beneficência alugar leitos para uma outra empresa, um outro CNPJ, que vai trabalhar dentro da beneficência, mas não vai se envolver com aquele passivo que, senão, não vai conseguir manter funcionando. E, enquanto isso, estamos trabalhando com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a Caixa Econômica Estadual. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, esse mês, começa... Caixa Econômica Estadual? Federal. Desintegrou a Caixa. Eu sou do tempo da Caixa Econômica. Eu tive conta na Caixa Econômica. O Banco do Comércio. Estadual. É bom nem falar nisso. O Banco da Província, tinha o cofrinho do... Como é que chamava aquilo? Até hoje eu tenho um cofrinho daquele. De cada 5 gaúchos, 2 tinham conta na Caixa Estadual. Você vê que perda, hein? E dizia, cada 5 gaúchos, 2 tinham conta na Caixa Estadual. A mão que poupa é mão que não pede. Dizia a Caixa Econômica. Eu ainda criei uma campanha para a Caixa que era com o Lupicínio Rodrigues, a Calcanhoto e o filho dele. Podes entrar, a casa é tua. Me lembro da campanha da Caixa Estadual. Canta um pedacinho, podes entrar na casa tua. Ah, tu é mais afinado. Não, eu não, desafio batendo palma. Desafio nacional e parabéns a você. Não, eu começo a cantar, vamos pro serviço de proteção, a fauna vai telefonar para cá. Estão pegando meus gatos, pegando meus cachorros. Voltando à beneficência portuguesa, eu acredito que separando as dívidas, fazendo uma gestão adequada, conseguindo verbas adequadas para fazer a reestruturação do hospital, tem plenas condições de abrir como foi feito no Hospital Independência. Não dá para deixar de dívida com os portugueses? Não, exatamente. Mas é assim que tem que ser. Mas nós estamos fazendo um plano com 2 etapas. Uma imediata, para não fechar o hospital, e uma a médio prazo. A médio prazo, o ministro da Saúde já mandou o secretário de Assistência à Saúde, quer dizer, o degrau abaixo, esteve aqui conversando conosco na beneficência e prometeu que vai ter uma consultoria. Tem 6 hospitais de excelência no Brasil, que eles consideram de excelência, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês e o Moinhos, aqui em Porto Alegre. Provavelmente o Moinhos vai dar uma consultoria que é esquadrinhar todo o hospital e dizer o que precisa para ele funcionar plenamente e da melhor maneira. Mas isso vai levar 3 meses. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul começa esse mês a fazer uma auditoria para a gente saber, afinal, o que deve a beneficência, que ninguém sabe exatamente. Os mantenedores estão dispostos a resolver o problema? Diferente do Parque Belém, né, que não conseguimos fazer com que entregassem a chave, se dispusesse. Ali não. A direção anterior, que fez essa dívida, de certa forma, a direção anterior, o diretor anterior, no que eu entendo, um ato de grandeza, disse não, porque o Banco do Estado do Rio Grande do Sul disse que não faria empréstimo para aquela direção antiga. E ele disse, eu quero o bem da beneficência. Se ajudo mais a beneficência fora do que dentro, estou saindo, e se desligou. E assumiu outra direção, a direção que atual é outra completamente. Então, eu estava te dizendo, a longo prazo, a médio prazo, né, 6 meses, por aí, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul entra esse mês com uma auditoria bancária para saber as contas até o final. Isso deve tomar também uns 3 meses. A
Universidade de Ciências da Saúde, antiga Católica de Medicina, não só se interessou, como a reitora foi a Brasília falar com o ministro para dizer que tem interesse. Este é o nosso sonho, transformar num hospital-escola. Não podia acontecer nada melhor do que isso. E a curto prazo, nós temos um problema que é o seguinte: se fechar aquele hospital, em 3 dias ele está todo pichado. Em 3 meses está invadido por morador de rua. Estão fazendo fogueira lá para se aquecer. Em 6 meses está chovendo para dentro, porque não tem quem encontrar, vai estar chovendo em cima de um aparelho de tomografia. Então não pode deixar fechar. E aí estamos conversando, e foi muito sensível o secretário estadual da Saúde, conversando com o secretário Gabardo. O governador já se mostrou simpático à ideia de abrir pelo menos 30 leitos psiquiátricos, porque o leito psiquiátrico não precisa UTI, não precisa anestesista, não precisa laboratório, não precisa tomografia, é o mais simples de se instalar. E mantendo menor, né? Ali um e há uma procura não satisfeita nesse setor? Uma demanda imensa, um terror. Olha, eu vou te contar, tem assim, histórias do tipo assim, uma menina de 8 anos de idade, porque a gente não pensa nisso, mas criança também faz surto psicótico como qualquer um, né? Faz um surto psicótico, pega uma faca de cozinha e tenta apunhalar o irmãozinho no berço. Esta criança tem que ir para um hospital, tem que ficar protegida, tem que ser um lugar fechado, em que ela não tem acesso a nada, ser medicada. Daqui 1 semana ela saiu de surto, pode ir para casa. Mas agora, se tu deixar ela com a mãe e o pai e um deles dormir 15 minutos, ela é capaz de se matar. E que vida vai ter esse pai até morrer? Vai ser um terror, né? E não tem leito para colocar essas crianças. Aqui embaixo, no postão da Vila Cruzeiro, tem uma emergência, tá? Estou insistindo com o secretário Erno, está faltando médico ali, teve médico que tirou férias, não preencheram. Mas, de qualquer forma, tem uma emergência psiquiátrica, tem 5 consultórios. E tem uma área onde ficam as pessoas que estão aguardando o leito, que é um problema. Elas ficam internadas ali, é um hospitalzinho clandestino, eu digo para ela, porque na verdade eles ficam ali, às vezes até alto. Não tem onde botar a criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode botar junto com o adulto, pelo risco de abuso, inclusive sexual, né? Então, eles internam a criança que não tem onde botar, internam a criança junto com a mãe dentro de um consultório. Então, esses tempos, eles estavam nos 5 consultórios, 6 crianças baixadas, com 6 mães nos consultórios, os médicos atendendo na sala da assistente social e a assistente social sentada na cozinha. Porque não tem onde... Nós temos um terror no Rio Grande do Sul, que é a tal de lei antimanicomial, que proíbe, que discrimina o doente mental. Porque se tu é cardiopata, tu pode baixar no hospital de clínicas, pode baixar no Instituto de Cardiologia, que é um hospital especializado. Se tu é pneumopata, tu pode baixar na Santa Casa, pode baixar no Pavilhão Pereira Filho, que é especialista em pneumologia. Mas se tu tiver uma doença mental, eles não deixam criar leito em hospital especializado por esta lei completamente anacrônica e discriminadora, desumana. IPTU de Viamão 2018. Até 31 de janeiro, desconto de 30% nos juros e multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Saudações à mesa. A tentativa forçada em nomear Cristiane Brasil me parece equivocada. Contraria o princípio constitucional da moralidade. O governo Temer, em alguns aspectos, é o pior do que foi o governo Lula-Dilma. O senhor Marum age como coronel inflexível, arrogante e truculento. Paulo Sérgio, ambos são seus amigos, Cristiane Brasil e Carlos Marum, inclusive bem defendidos quando estão na bancada. Qual sua opinião sobre isto? Assinado Vilas Boas, de Porto Alegre. Esse é um amigo teu. É um equívoco a Cristiane Brasil ser indicada por o Ministério do Trabalho. Tinha que trocar até o sobrenome dela. Só que eu lamento a justiça. Né? Um poder tem que interferir na decisão de outro poder. Né? Isso é lamentável por erro do Poder Executivo. Né? Agora, tu sabe que isso é uma coisa que o governo Temer todo errado, disse que ia ter um ministério de notáveis, fez isso que fez. Bom, é a República dos Safados. Exatamente. Mas, no caso específico da reclamatória trabalhista,
eu fico pensando até que ponto isso é um impedimento para a honorabilidade, inclusive, da pessoa. Porque a tua empregada doméstica te põe na justiça e ganha. E ganha, não importa o que ela queira, ela ganha. Então, assim, o fato de ter perdido uma reclamatória trabalhista, do meu conceito, não significa que este é um mau cidadão. O caso ali era não assinatura de carteira 2 vezes. Ah, bom, tá bem. É um caso bem mais grave. Isso concordo. Isso já seria pecado capital para qualquer ministério, mas para o Ministério do Trabalho... mas ele tem razão, não é só porque ela perdeu uma reclamatória. Não é por ter perdido. Luiz Coronel, porque aí não é pecado venial, é bem. pecado mortal para o Ministério do Trabalho. Paulo Sérgio, atendendo o pedido de uma grande rede nacional de televisão, vou fazer pecado mortal vai direto para o inferno. Vou fazer um vídeo de 15 segundos para a campanha. O que eu quero de bem para o Brasil? A minha frase já está pronta. O que eu quero de bom para o Brasil é Lula candidato à presidência. Dilon Camilo. Mas bate. Eu tenho o direito de dizê-lo. Ô Paulo, eu estava dizendo para ti que passei o fim de semana em desconforto com esse julgamento de quarta-feira. Eu acho que houve uma distorção e um erro de julgamento. Não está se julgando governo, está se julgando ato de governante. E a coisa está chegando, tanto a oposição como a oposição, como se fosse um verdadeiro julgamento de governo. Quem é anti-PT está dando ímpeto de condenação do governo PT. Quem é a favor está dizendo, como disse a ex-presidente Dilma, há uma conspiração, há um golpe da elite branca que ganha adesão do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, comandado, inclusive, por esses poderes. E da imprensa golpista, então, que é da aqui imprensa presente. golpista, principalmente. Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, está havendo, vamos dizer assim, na apreensão do fato, no conhecimento do fato, no envolvimento do fato do julgamento, uma distorção terrível. Não se está julgando o governo, não se está julgando partido, está se julgando ações de impropriedade, feitas ou não feitas por um governante. E não é esse o foco que está sendo mirado. Um indivíduo. É isso, Paulo, que nós estamos interesse, né? Não. Tudo vira ideológico. É assim que se chega. É assim que chega às massas, e é assim que as massas, e é assim que a população. Por falar em chegar massas, a massa chegou. É verdade, a massa não, a massinha. Sim, a massinha. 3 mil, aí a Brigada diz que é 1.500. Eu acho que não tinha mais. Para interromper a BR-290, a Ponte do Guaíba, a Castelo Branco, para mim continua Castelo Branco, e a Freeway, ora, convenhamos, né? Por que não... Está certo, tem direito à manifestação, entendo, acho que é democrático, tudo mais. Só o horário. Faça no domingo, no outro horário. A Brigada poderia determinar o horário e não permitir que no horário em que as pessoas estão indo trabalhar, como tu estavas indo, da Ilha das Flores para o Hospital Independência. O médico que faz o trabalho vai atender vidas. Interromper. Deixa eu dar meu depoimento. Eu demoro 15 minutos da minha casa até o início da Sertório, depois mais 15 até o Hospital Independência. Meia hora no máximo, no máximo. Eu levei 1h30 da minha casa na Ilha das Flores até o início da Sertório. 1h30. Isso que eu saí mais cedo hoje pensando, vou tentar escapar, mas não consegui. E aí eles fecham a estrada, iam fechar só uma faixa, fecharam as 2 faixas em cima da ponte e ficou parada. E a gente tem ainda o problema do risco, porque tem muitas vilas ali próximo na Ilha dos Patrões, dos Marinheiros. Tem mais isso então também, fica parado. O arrastão. Mas é um perigo bárbaro, porque é uma presa fácil, tá no carro ali. Não numa tem para onde ir, não tem. Eu quero isso, quero aquilo, me dá o celular, me dá a mochila, me dá... Fim de semana eu assisti o filme sobre Churchill. Ali eu estava perante a política da grandeza. Ali eu estava perante homens que assumem responsabilidade com a história. Então eu vou dizer sobre o que está se passando no Brasil, uma frase da poetisa Cecília Meirelles. Não condeno nem absolvo. Contemplo tristemente tudo isso que está acontecendo. Um homem que carrega esperança, carregou e carrega a esperança de milhões de brasileiros, daqui a pouco é réu com as acusações mais frontais. Ontem, inclusive, eu vi mandaram para mim uma mensagem do irmão fazendo uma análise da biografia do Lula. Tudo isso desconcerta muito. Eu acho que poucos homens na história do Brasil tiveram tanta chance de fazer o bem deste país. 80% de aprovação.
E passou-se o governo Fernando Henrique, passou-se o governo Lula, passou-se o governo Dilma. O país nunca encarou seus problemas, nunca encarou seu dever de reformas. Nós somos uma história adiada, O Brasil não é o país que poderia ser por culpa dos brasileiros. O abismo que existe foi cavado com nossas mãos. E nós não estamos a caminho de uma solução, nós estamos patinando num beco. Olha o que manda dizer aqui a presidente da Fundação Paulo Sérgio Pinto, aqui, a dona Aurinha. No Hospital Independência que foi operado o Paulo. Aqui o doutor Ângelo Camparo. Foi operado semana passada. O filho do César Krob. César Krob, nosso amigo. Foi operado? Foi operado lá. Olha, tão querido, hein? Viu que a presidente está atenta lá, né? Está atenta e te controlando. Não, eu não sei. É. Boa tarde, senhores. Eu e muitos de meus amigos assinamos carteira do trabalho com 14 anos e até 13 como cobrador de ônibus na Evel. Há 30 anos atrás, destes não conheço um que esteja mendigando ou não esteja bem inserido na sociedade. Contrário aos que tentam contra o emprego infantil e não conseguem, muitos ficam perambulando, envolvidos em drogas e tráfico. Na região do Jari, está dizendo aqui a Cecília. Minha mensagem, carteira do trabalho. A partir dos 14? Assinado. O Heitor Miller diz aqui que começou a trabalhar com 8 anos de idade, não caiu nem um pedaço. É uma maior bobagem. Precisou trabalhar, tem que trabalhar. Não vai matar criança nenhuma. Né? Ou vai deixar. Havia um controle, né? Hein? Tem que haver um controle. Mas vai deixar. Mas vem cá, todas as crianças que começar. Tá bom. Então vai nas vilas e vai dizer isso. Vai em algumas vilas e vai dizer isso. Algumas vilas. Deixa eu te contar uma história rápida. Aí vão virar mulas de. Um amigo meu. De drogadição? Não, um amigo meu, rapidamente. A vigilância sobre a escolaridade das crianças. Não se pode trabalhar as crianças. Mas ninguém deixou de estudar? Não, acho que. O Heitor Miller trabalhou com 8 anos e estudou. Aí pelo Brasil afora há muita criança trabalhando. Pergunte ao doutor Argolo. Carvoeiros e coisas desse tipo. Pergunte ao doutor Argolo se caso o exemplo que ele utilizou da menina com surto psicótico precisasse de atendimento com urgência e fosse filha de alguém do PT, ele atenderia ou encaminharia para outro? Abraço, Rodrigo Lucas de Guaíba. Ele atenderia. Claro. Mas tem outros que não atendem. Isso tem uma razão de ser, porque uma médica, uma ocasião, indignada, cansada com pessoas fazendo militância política no consultório dela e tal, mandou uma mensagem para a mãe de uma criança que não estava doente e queria fazer uma revisão. Disse, olha, eu prefiro não atender. Eu me lembro desse episódio. E esta é a conduta ética. Tem 2 situações em que tu é obrigado a atender. Se tu é o único médico da cidade e se é uma situação de emergência. Tu tem que atender. Se tu não te sente confortável em atender uma pessoa, não fica atendendo ela para ganhar dinheiro. Não está boa a relação médico-paciente, aconselha ela a procurar outro médico, que foi o que fez essa médica cumprindo o seu dever ético. Então, eu vou dizer, eu atenderia a criança sem dúvida, salvo se me sentisse desconfortável, não faria isto pela remuneração da consulta. Eu diria, olha, quem sabe procura um outro colega onde se estabeleça uma relação médico-paciente mais adequada. Rafael Martins, boa tarde. O Moro ficou com peninha do Sérgio Cabral. Já o Lula ele condena sem provas. Ou seja, o Moro é pro PSDB. Mas o Sérgio Cabral é do PMDB. E está com 84 anos de condenação? E é do PMDB. Onde é que tem a pena nesse E quem solta eles é o Gilmar Mendes, não é o Moro. Inclusive, eu acho desnecessário esse negócio do Sérgio Cabral descer algemado. Tem 8 policiais ali, para quê? Polícia Federal 8, para quê? É para humilhar? O cara já está preso, já está condenado. Certo, vai agredir, tomar a arma do policial. Para que essas algemas? Boa tarde, esta bancada inteligente. O que está acontecendo é que o Temer, do jeito que está fazendo o presidente da República, ele já é automaticamente o novo presidente. Está dizendo aqui a Isabel.
Eu não entendi nada. Não, ela está dizendo que o Temer, pelo que está fazendo, vai acabar elegendo Lula. É isso? Tá certo. Essa é uma voz geral. Ele está se esforçando para isso. Vamos reconhecer. Ele está fazendo o que Lula pode. ficou incitando o povo para ir para a rua se manifestar. Ele é um réu e vai se colocar na esquina democrática para fazer agito. O que é isso? Para fazer agito, né? O Egito, que o corretor automático é um problema. Paulo, vocês não acham que ele deveria ser preso preventivamente, pois oferece risco à sociedade? A Sônia Feijó? Tu que é esquerdista? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Só porque eu votei no Lula. Eu acho que tem que ter um policiamento. Eu sou um cara de centro-esquerda. Eu sou um cara de centro-esquerda muito confortavelmente. Solidário às grandes mensagens sociais. Agora todo mundo se aproximando do centro. Não, senhor. Eu sempre estive aqui. Me ponho, na prática até, na minha maneira de viver, solidário com as grandes reivindicações de inclusão social, de justiça social. Agora, quando se chega a resultados, como chegamos, 48% da população nordestina na zona de pobreza, 14 milhões de desempregados, 12 milhões de analfabetos, eu sou obrigado a dizer que não houve êxito nessa campanha, nessa pregação arrebatadora de justiça social. É verdade. Nunca votei na esquerda, jamais votarei, mas quero Lula candidato sim, assim ele se eterniza como palhaço, a Carla. Também sou Avenida Castelo Branco, jamais essa tal da ilegalidade. Eu ia dizer... O senhor é ilegalidade ou é Castelo heróico? Não, deixa eu comentar. Calma, deixa eu falar. Calma. Não vai responder. Não, eu vou responder, claro. Não, só me lembrei do quando tu falaste, eu me lembrei do Carlos Heitor Coni, que perguntaram para ele se era direita e esquerda. Ele diz assim, eu sou um velho anarquista inofensivo. Frustrado. Ele sou um velho anarquista inofensivo. Ele se aposentou com 9 mil por mês e recebendo quase 10 milhões de indenização por ter sido um conspirador contra a Redentora e tal. Ele se aposentou. Já morreu, já falamos várias vezes sobre isso. Eu não sei, se me oferecessem 10 milhões em troca de ser torturado, eu ia pensar duas vezes. Ele nunca foi torturado. Eu ia pensar duas vezes. Ele nunca foi torturado. Muita gente foi presa, torturada. Ele nunca chegou a ser preso. O Fernando Henrique se autoexilou. Olha... Bom, não sei, eu não estou aqui julgando. Não estou julgando. Legalidade ou Castelo Branco? Não, o Castelo Branco, eu gosto, preferi que fosse legalidade. Mas acho que não dá para ficar mudando isso a toda hora. Eu tenho uma posição, não gosto muito dessa... Eu preferi que fosse legalidade. Eu não gosto muito dessa... Eu preferi que fosse legalidade, mas Castelo Branco tá bom. Não, é que eu não acho que tem, eu acho que não tem que estar mudando isso a toda hora, né? Cada vez que muda o governo... Isso é a prostituta do Gardel. Se chamava Margarida, atravessou a rua e virou Margot, né? Daqui é um bom exemplo que o doutor Margot. Não, mas olha aqui, Paulo. Margot. Eu não gosto dessa vitimologia, eu fui perseguido, eu fui torturado. Eu fui colocado fora de várias faculdades, tentava de novo, me mandavam embora, me chamava, o diretor de faculdade chegou e disse, olha, acabo de receber uma ordem para despedir o senhor. E eu nunca fiz tratado de vitimologia de 64. Quer dizer, foi o preço que eu paguei para as minhas opções naquela época. Mas te aposentou, não? Nunca pedi nada. Rogério Bertoli, houve conivência dos poderes de toda a segurança pública com esta vergonha de hoje de manhã. Vieram todos de ônibus. Bastavam atravessar a ponte e parar no anfiteatro. Pararam na Polícia Federal a 2 quilômetros a ponte para descerem e atravessarem a pé. Foi proposital. Claro que foi, Rogério Bertoli. Foi totalmente proposital. Uma tentativa de demonstração de força, só que eram 1.000 pessoas, quer dizer, que força que eles mostraram. Pela primeira vez se arregimenta a nação contra o Poder Judiciário. Nunca houve, que eu saiba, que eu tenha memória da história do Brasil, movimento frontalizando com o Poder Judiciário. Nunca. Não tem nenhum momento, Paulo Sérgio. Isso é muito grave. Muito grave. Tu tens um juízo que deu uma sentença, tu discorda, tem o direito... E o judiciário está numa preocupação com esse movimento deles? Eu não sei. Eu acho que as ameaças, os telefonemas devem ter perturbado a paz deles. Né? Não vai influenciar em nada na decisão. Eu sou do tempo que se dizia sentença não se discute, se obedece.
Ou então não existe mais poder judiciário. A Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora um plano de saúde e ganhe carência zero para consultas, exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Ligue o 0800 510 4646 ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até 31 de março. Bela data, 31 de março de 2018. Data inesquecível. Unimed Porto Alegre, cuidar de você é o plano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, de nós é o plano. Paulo, posso fazer um depoimento sobre a Unimed Porto Alegre? Da Unimed. Tu também. Eu fui diretor da Unimed Porto Alegre de mercado até... A minha namorada trabalha no Unimed hoje, em Novo Hamburgo. E é uma empresa extremamente saudável. A Catiana trabalha no Catiana, um abraço, Catiana. Outra Unimed Sinos, extremamente saudável. Então, a Unimed Porto Alegre abriu 12 anos fui ampliando conselheiro lá da Unimed, durante 12 anos. Mas não, Paulo uma empresa fortíssima, bem equilibrada, pujante, cada vez bem melhor. administrada. E o Fabiano é uma pessoa espetacular. Eu gosto muito dele. Esse jogava bola comigo no excelente. tempo do Cantegril, né? O único demérito dele é esse. É esse, O né? resto... Jogar bola. Não, a companhia. Só voltando rapidamente ao Catiana. nosso tema. Catiana, a minha futura viúva. Mas... Ô Paulo, deixa eu falar em política com uma frase muito saborosa, que é uma frase do Oswald Andrade, que era um pensador extremamente anarquista, né? E ele diz assim: uma etapa da história é apenas uma etapa da história, não é história. Nós não podemos ter essa visão de que a história para em algum momento. Isso é um episódio, é quarta-feira, tem quinta, sexta, sábado. O rio do tempo segue o seu fluxo, né? E depois tem Navegantes e Carnaval. Tem que humilhar muito mais o Cabral. O que ele fez foi humilhar e ofender toda a população do Rio. O engenheiro Eduardo Futuro aqui. Parabéns, Eduardo Futuro. É exatamente O menino isso. dourado, lançando o rei do sistema. Não foi? Tu te lembra quando declaram, eu se morasse no Rio, votava em Cabral, um homem ético e realizador. Esse discurso está gravado. O Jorge do Carmo dizendo aqui, o governo Temer é tão ruim que as pessoas acham que o Lula é a salvação. Também tem isso. Infelizmente, já ouvi bastante das pessoas, assim, de mais baixa renda, dizendo assim, olha, no tempo do Lula não estava tão ruim como está agora, porque as coisas vão sucedendo e cada vez pior, então... Esta é a versão que eu vejo de boas cabeças. O erro foi o impeachment. Deixasse que o governo assumisse a responsabilidade. Eu fui contra o impeachment a responsabilidade até seu último dia. Exatamente. Mas há quem diz que com aquela recessão naquele nível que estava, era inquietante demais para não haver um avalocídio. Luiz Coronel, se a lei diz que tem que botar alguns na cadeia, especialmente ladrões de galinha, tem que botar este bandido também na cadeia. Não salve o homem. Gil Gouveia. Eu já disse, eu não condeno nem absolvo, contemplo tristemente. Estou louco que passe esse episódio. Vou adotar essa postura, acho ótimo. Não sou juiz dos meus amigos, mas ele não é teu amigo. Não. Eu já tive nessa cadeira e achei terrível, viu? Eu acho que julgar é um ato de uma responsabilidade humana, mas tem que ser julgado. Se de fato tais atos foram praticados. Agora é muito triste. Paulo, vamos colocar outra questão. A questão é colocada em coisas de miudeza. Apartamentinho, barquinho, pedalinho. Mas o Al Capone foi pego assim também. Quer dizer, eu gostaria de ver isso com uma grandeza maior, com coisas de maior grandeza. Tu acha também que uma mala de dinheiro não é prova suficiente? Não. Aquilo já era um indicativo de coisas muito grandes. E um apartamento não é. Sítio não é. Acho. Uma mala de 500 mil é. Que eu acho que todas são, até dinheiro na cueca, no bolso, na meia. 50 milhões? Não, eu digo o debate ficar em torno disso, se foi o apartamento seu ou não foi seu. Ele ficou um pouquinho miudeiro para o meu gosto histórico. Né? Quando analisar a história do Brasil, a história do Brasil, o que houve com o presidente Lula? Tem que pegar o culpável. É o que disse o doutor Ângelo Chaves. O Al Capone foi pego assim, pelo imposto de renda, não foi pelas falcatruas que ele fez. Mandou matar, assassinou, etc. Foi para a cadeia pelo imposto. Olha, o que eu estou dizendo já há muito tempo aqui, os dados do Instituto Oxfam, em inglês,
que agora foi divulgado, já estou dizendo há muito tempo isso, não estou dizendo? Que as 6 maiores... Não sei o que tu está dizendo. Os 5 maiores seres eu humanos concordo? detêm riqueza igual a 100 milhões de brasileiros. Diz de novo. 5 homens mais ricos do Brasil têm riqueza superior a 100 milhões de brasileiros. Que coisa maluca. Eu acredito. E 8 milhões de brasileiros pagam mais impostos que estes 6. Que agora o dado até baixou para 5, tinha o dado de 6. O interessante é que agora 3 deles são sócios. Hein? Os 3 deles 3 são sócios. É o Sicupira, o Marcel Teles e o Lema. Não sei como é o nome da Paulo, empresa. está entre os grandes problemas da sociedade contemporânea, problema em avanço, a concentração maior de riquezas no mundo, não é no Brasil. É verdade. A riqueza não abre... 1% dos seres humanos do mundo tem 82% das riquezas do mundo. 1%. É muito... É muito ruim isso aí. Só pegar na Arábia Saudita, que é desse tamanho, lá todos têm indústria de petróleo, tem tudo. E nesse domingo estava lendo um artigo sobre a mecanização, a automação de todas as indústrias, etc., e a previsão de que, com isso, as pessoas que têm funções mais simples vão ficar desempregadas e as que têm funções mais complexas vão ficar com um salário maior. Então, nós vamos ter ainda um distanciamento maior, porque os que têm pouca renda vão estar desempregados ou subempregados e os demais vão estar com uma renda muito maior. E é engraçado, e o interessante de tudo isso, eu estava vendo, 16 mil profissões desaparecerão até 2020. Foi uma manchete que eu vi esse fim de semana. Mas é muito interessante que Marx fala isso. Marx diz assim: quem produz riquezas de forma mais adiantada tem de estabelecer domínio sobre quem produz riquezas de forma mais atrasada. Então, o que acontece? A riqueza viajou de quê? Viajou da propriedade, viajou da indústria, foi para a tecnologia, para a informática. Hoje os bilionários estão na área da informática. E aí tu está vendo o quê? A viagem do poder coincidindo com um grande desemprego. Mas olha, É exatamente isso. Exatamente isso. O Mao Tse Tung dizia: todos temos que ficar ricos. O Deng Xiaoping diz: todos temos que ficar ricos juntos, porém uns ficarão ricos antes dos outros. O Mao tem uma frase muito graciosa. O Mao tem uma frase que eu me lembro sempre. Ele diz assim: quanto menor o poço, mais voraz os peixes. Hein? Como tu vê isso historicamente, hein? Como tu vê isso? Muito boa essa. Quanto menor o poço, mais voraz os peixes. Tu sabe que eu voltava de Canoas na hora do Brasil e naquele tempo os rádios tinham antena e pegavam onda curta. Então eu vinha ouvindo a Rádio Pequim, 25, que era maravilhosa. Tinha uma mulher com sotaque que dizia assim: a camarilha revisionista soviética. Eles estavam brigando com Deus. Toda hora, a camarilha revisionista. O que vocês acham de... Aí foi o Schaeffer que mandou dizer isso, lembrando dos dados do Instituto Oxfam, que é um absurdo as desigualdades sociais hoje que vivemos no mundo. Na obra do Laçador, inverta o sentido da primeira rua e o trânsito melhorará. Alexandre. Na obra do Laçador, Canoas, Porto Alegre, inverta o sentido da primeira rua e o trânsito melhorará. Não entendi, eu passei por lá hoje, naquela avenida de duas mãos ali, lateral à BR-116, que unia ao Boulevard Laçador até o Laçador e o aeroporto. Só tem um pequeno trecho. Vão ter que empregar do Maio o Laçador. O Alexandre do HPS, viu? Deve ter trabalhado contigo no HPS. O senhor trabalhou no HPS, não? Eu fui estagiário do HPS e o HPS é um hospital maravilhoso, da maior qualidade. Lamentavelmente está sofrendo com falta de profissionais, que é um problema da prefeitura, porque o diretor hoje é o Amarílio, que é um homem que foi diretor do Hospital de Clínicas, um homem muito sério, muito competente. Foi uma grande escolha colocar ele na direção do municipal, mas nós precisamos médicos, está faltando médico, precisa colocar médico lá. Sabe quem foi o chefe do doutor Argolo no HPS? Não. Doutor Germano Cruel.
Germano Cruel, que a gente chamou de Germano Cruel. Foi o Germano Cruel. Eu nunca trabalhar chamei mais de de 30 Cruel, anos nem lá no conheço. Pronto-Socorro, foi uma Nem satisfação. Não conhece o Germano? Não, eu conheço. Então é o único. Germaninho Cruel. Eu não O que era do Cruel do Jango? Não Era sei, parente? não sei. Não, sei. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização do Cremers estarão vistoriando unidades de saúde das praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Parabéns do Cremers, esse é atuante, né? Esse é vistoriou lá. Vistoriou o hospital em 2013, fez um belíssimo trabalho, fez um laudo importante, mas o mais importante é que ele permanece fazendo fiscalização em todos os hospitais, as clínicas e agora no litoral, que é extremamente importante. Acho que é importante vistoriar essas empresas que fazem transporte médico de resgate, mas é o pessoal muito bem Nós preparado. vamos criar um Cremers para política, doutor. Exatamente. Precisava. Não muito seria sério. bom? Sabe que tem um colega que é japonês, Sim, e é conheço. um colega que é japonês e é fiscal política. do Cremers. Tem um colega que é japonês e é fiscal do Cremers. Eu pensei que era da Polícia Então o Federal. pessoal brinca, diz, ó, chegou o japonês do Cremers aí. Lula na mesma Meu amigo, situação meu amigo. do Cabral, acorrentado. Vocês diriam o mesmo se acham errado tantas correntes para tantos? A ditadura só torturava vândalos, liberdade de expressão, o preço... Né? O Confuso preço isso aí, né? que está aí. Volta governo militar. Não foi completa a revolução. Não. Vinhos espumantes para todas as estações, doutor. Conversei muito com meu primo por telefone, com o Mourão. Com o Mourão. Conversei bastante Mas com olha aqui, tu que gosta, Luiz Coronel, vinhos espumantes para não. todas as estações, você encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. A grande loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Lá você encontra os melhores vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César 203 e da Getúlio Vargas 1135. Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora, continuando nos quadros Saúde, ao Momento Saúde, com a médica que faz parar a todos para ser ouvida, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso, pela sua competência, claro, médico titular do Clínicas, do Ernesto Donelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e agora presidente da Bienal do Mercosul e da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. O Luiz Coronel ficou com peninha do Sérgio Cabral e do Lula. Ele não quer ver eles algemados. Então leve para sua casa e cuide dele, Cristiano Fidelis de Osório. Se batesse na porta precisando de alguma coisa, dificilmente eu não atenderia. Acho que é um dever humano. Sabe que eu sou contra a tornozeleira eletrônica? Eu sou a favor da coleira eletrônica. Eles querem tudo que andar de coleira. E sabe que isso aí foi feito até o Renascimento. Faziam isso. Por exemplo, na cidade de Veneza,
havia habitantes que tinham que levar sino pendurado. Essas formas de tortura já existiram, não é inaugurável. É forma de tortura isso? A Revolução nunca botou tornozeleira em ninguém. Não, mas a tornozeleira é uma forma de liberdade relativa. Tá? Quer dizer, tu estás livre, mas é uma alternativa ao cárcere. É para pessoas que deviam estar encarceradas e alternativamente... Eu te dou liberdade. É um benefício. É um benefício. É um sacrifício. É um benefício, sem dúvida nenhuma. Paulo Sérgio, esta tal Comissão da Verdade foi outra para virar farra com dinheiro alheio. Aliás, começou o butim petista. Ali começou o butim petista. Júlio de Gavataí. Eu acho que essa Comissão da Verdade tinha que sofrer um revisionismo, viu? Olha, do que custou aquela operação do Jango, hein? Para ver se o Jango tinha sido assassinado ou não. E não deu em nada, não tinha sido assassinado coisíssima nenhuma. Gastaram uma fábula, como se o Brasil fosse um país milionário. Mas aquilo tinha a ver com a Comissão da Verdade? Não sabia? Claro, tinha. Não sabia. Claro. Eu pensei que já tinha sido extinta, já essa... Eu já acho que mataram o Getúlio, que o Castelo Branco foi atentado. Acho que tem que fazer também um revolver da história. Não, o Getúlio não. O Getúlio vinha preparando a cartinha, ele vinha fazendo textos, ele era um caprichoso no texto, ele tinha vários assessores e escritores, ele vinha caprichando, tinha pedacinhos do texto no pijama. Olha, eu vi um depoimento, deixa eu contar essa aqui, deixa só porque é interessante. Só dá o Luiz Coronel aqui. Eu vi um depoimento de um sujeito que trabalhava, copeiro, alguma coisa ali do Palácio, né? Do Palácio do Catete, e que disse, na noite em que o Getúlio se suicidou, ele conversou comigo e disse assim, tu sabe o que os árabes fazem com os assassinos? Eles amarram um assassino no corpo do cadáver, e abandonam para o sujeito ficar apodrecendo com o cadáver. E ele dizia, de certa forma, o Getúlio fez isso com o Lacerda. Amarrou o cadáver dele no Lacerda e o Lacerda carregou o cadáver do Getúlio para o resto da sua vida. Só que depois disso foi governador do Rio, foi eleito deputado. Quem acabou com esse cadáver foi a Revolução que caçou ele, para ver como são as coisas. E ele apoiou a Revolução. Paulo, o fantástico do Lacerda, que de um anticomunista radical, rubro, passa a fazer textos de linhagem extremamente ligada ao marxismo quando ele vai para a oposição. Começou e terminou na mesma linhagem. Mas ele era comunista antes. Ele começa e termina com a mesma linhagem de texto. Mas ele era um cara brilhante. Eu li, quando era adolescente, inclusive, eu li um livro dele. Foi um bom governador. Consta que foi um bom governador. Eu li um livro dele chamado O Poder das Ideias, que era um livro brilhante. Os mendigos, sabe o que ele fazia com os mendigos do Rio, né? Havia uma marchinha, vem cá, Brizola, bota o Lacerda para fora, que ele está matando 5 mendigos por hora. Era uma marchinha. Paulo Sérgio, pergunte ao Luiz Coronel se a política da Venezuela seria um bom exemplo para a esquerda brasileira. Woodstock, de Novo Hamburgo, eles se autodenominam Woodstock. Eu acho que a Venezuela é uma catástrofe. 2.000% de inflação, as pessoas correndo, vindo buscar um pedacinho de comida no Brasil. Quer dizer, se estivesse bem, eu não estaria vendo esse exílio voluntário, desesperado. Né? O sistema não está bem. As ideias são boas pelos resultados que provocam. Não adianta regimentar grandes esperanças com ideias maravilhosas se no balanço final os resultados forem Eu tenho que aproveitar a presença do doutor Ângelo Chaves, em função de tantas críticas que sofre o SUS. E as pessoas dizem, olha, o SUS muitas pessoas dizem, entre elas eu, que o SUS é um belíssimo programa. O difícil é entrar nele, depois ele se torna bem para quem consegue entrar. É assim que ocorre? Na realidade, o grande problema do SUS é o financiamento do SUS, né? Que ainda existe um subfinanciamento muito grande e aí não se consegue fazer tudo o que se gostaria de fazer com o SUS. Mas o SUS é um programa muito bem organizado, sendo bem gerido e tendo recursos adequados, é um bom programa.
O grande problema também é que as tabelas do SUS nunca são reajustadas. Então, você tem uma ideia, uma consulta médica gira em torno de R$9, R$12, quer dizer, é uma coisa totalmente absurda, né? Fora de compasso. Fora de compasso totalmente. Mas aqui no posto da Vila Cruzeiro tinha gente que guardava lugar para as pessoas, vendia o lugar na fila, cobrava mais caro do que a consulta. Sem dúvida. Né? Então, o grande problema do SUS é o subfinanciamento. E por isso que essa tristeza com essa quantidade de falcatrua que tem no país, porque o país é um país rico, porque senão não estaria de pé com tanto roubo. Se uma boa parte desse dinheiro fosse para a saúde, para a educação, para a segurança, nós seríamos um país maravilhoso. 2 trilhões Agora, quando roubaram 50 milhões numa mala, não sei o quê, eu disse assim, mas trilhão, o que eu faria com isso? A medida provisória do trilhão que perdoou as multinacionais do petróleo, perdoou 51 bilhões que já deviam e isentou de imposto até 2050. São R$1 trilhão de reais que eles entregaram. Isto daria para manter o Ministério da Saúde por 7 anos e 7 meses. Que horror! Com isto que eles entregaram para as petroleiras. Agora, o Obamacare, que tão criticado pelo Trump, que vai mudar, mudou em parte, não se sabe o que ele fez ainda, né? Ele conseguiu uma maioria republicana lá que, com negociação, conseguiu aprovar algumas mudanças, não a totalidade. E a gente vai nos Estados Unidos, o povo é a favor do Obamacare. Mas o Obamacare é um bom programa, que favorece que as pessoas tenham acesso à saúde. O problema do Trump, me parece, que ele é muito... tenta tirar uma série de benefícios do povo e, com isso... Ele esquece que existem pobres dos Estados Unidos. É isso. Ele está legislando para elite. Aliás, a saúde nos Estados Unidos é péssima. É toda sobreposta, tem atendimento do Estado em cima do município, da União, ninguém se entende. A saúde pública. O SUS é de inspiração inglesa, não é? Sim. É inspiração inglesa. É inspiração inglesa e bem implantado no Brasil funcionaria maravilhosamente bem. Quem criou o SUS no Brasil? Agora me matou. Olha, isso é do tempo do... Pô, o cara até foi senador pelo Rio de Janeiro, foi presidente da Fiocruz. Eu trouxe ele aqui para fazer uma palestra no sindicato, daqui a pouco me lembro. O problema da velhice são 3. Primeiro é falta de memória, os outros 2 me esqueci. Exatamente. Exatamente isso. Mas o problema que eu vejo no SUS é o seguinte, falta médico. Então, assim... então tem que fazer o... Isso. Então, assim, falta médico. Fazer essa parceria com os médicos. Tu vai lá na... Por que falta médico, doutor Argolo? Pode dizer. Vamos lá. Falta faculdade. Esses tempos, lá, agora mudou a direção. Lá na UPA Zona Norte, nós entendemos que tem que ter 8 médicos permanentes ali para atender aquela demanda. O Grupo Conceição achava que bastavam 6. Aí escalaram 2. Esses 2 nunca mais vão voltar no SUS. Eles quase apanharam da população. Então, eu digo o seguinte, nós temos as estradas todas... Porto Alegre tem mais médicos do que a Inglaterra. Se o problema fosse o número de médicos, isso aqui seria um paraíso. Que a Inglaterra toda? Do que toda a Inglaterra. Tem mais médicos do que o Canadá. Porto Alegre tem mais médicos que o Canadá. Que coisa assombrosa. Então, tem um número... O Brasil... é o país que tem mais faculdade, antes da Dilma botar faculdade em tudo que é canto, para todos os amigos, já tinha mais faculdade que qualquer outro no mundo. Tem mais faculdade de medicina do que os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Mais do que a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, eu digo o seguinte, as estradas estão esburacadas. O que nós vamos fazer a respeito? Abrir faculdade de engenharia. Aí, 2 anos depois, continua os buracos, mais faculdade de engenharia. E os buracos também, mais faculdade de engenharia. Isso é uma bobagem. Nesse caso é uma bobagem. Precisa de gestor público, não é faculdade de engenharia. É mal gerido. Exato. É o problema da saúde. Não adianta fazer faculdade de medicina se não é médico. Olha, eu peguei o faltando dinheiro. Que entrou por lei, porque ele entrou aqui. Olha aqui, ó. Não tenho queixas do SUS. Sou transplantado de pulmão na Santa Casa. Tudo pelo SUS, está dizendo o Luciano aqui. Fui salvo por ele. Aliás, Santa Casa é de primeiríssima qualidade. Sim. Disparado, melhor hospital. E na área de transplantes...
Parabéns mais uma vez pelo programa, como sempre com assuntos pertinentes, tendo à frente o maravilhoso âncora Paulo Sérgio Pinto. Adriana, que você pode vai dormir Acho que era a Aurinha. Paulo, agradeço o verão, agradeço o Adriana, muito obrigado. Você para dizer com quem estão lidando, tá? Eles adoram quando fazem crítica para mim, eu leio aqui, né? E Adriana, para de beber. Que isso, vou ofender a minha telespectadora, tio. Estou brincando com ela, Não, mas para chegar a essa conclusão... Não, eu só posso entender como brincadeira. Não, jamais imaginaria. Claro que é uma brincadeira, pô. Então, vamos ao ponto final com a nossa Gimo, em 62 anos. A nossa Gimo, né, que foi fundada pelo nosso Júlio Guieda Morandi, iniciais do nome dos pais do Júlio e do Luiz Morandi, com o sobrenome Morandi. Gimo pegou. Hoje, Gimo é uma marca valiosíssima, valiosíssima. 62 anos de Gimo, né? Um abraço também ao nosso querido Paulo Acon, sempre atento, né? O Paulo Acon, que é o publicitário da Gimo. Então, parabéns, Júlio, parabéns, Luiz, a toda a família, os filhos já estão. Então, um grande abraço a todos da Gimo. Eu sou fã da Gimo. Volta e meia, eu vou lá com os meus amigos da Gimo. Então, Gimo e FCDL com o nosso ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Luiz, coronel, seu ponto final. Meu ponto final é que eu gostaria que cada uma das pessoas que se mobilizam nesse momento político do país trocasse seus rancores, suas mágoas, seu ódio por esperança. Construir um novo momento para o Brasil é o único caminho. Continuar nos seus erros é pecado mortal. Há sempre lugar para a esperança ou desistir pessoas humanas saudáveis. Ângelo Chaves, seu ponto final. Como fala o professor Luiz Coronel, nosso diretor, professor dele, viu? Foi meu professor no cursinho. Viu? Graças a isso eu passei no vestibular de medicina. Que maravilha. Mas a esperança é tudo na vida. Eu acho que se a gente acreditar no SUS, um SUS de qualidade, se a gente tiver financiamento adequado, é o caminho para a gente salvar a saúde do país. Professor Argolo, seu ponto final. Isso. Olha, quero começar mandando um abraço ao Dr. Balduino Tidal. O Dr. Balduino foi eleito presidente da Sociedade de... isso que usa insulina? Pneumologia. Não. Diabetes. Tu tem razão, tu começa a me atrapalhar, me chamar de velho, dá nisto. Não, velho não. Velho não. Então, um abraço para o Dr. Balduino Tidal, eleito presidente da Sociedade de Diabetes para a América Latina e o Caribe. É a primeira vez que nós temos um gaúcho e um brasileiro eleito para esta posição. Segunda coisa, quero dizer, a campanha da beneficência vai muito bem. Com a adesão de grandes figuras como Luiz Fernando Veríssimo, como Lauro Quadros, todos que nascidos lá, com a participação do Ministério da Saúde, com a participação do Banco Estado do Rio Grande do Sul. Agora há pouco, a Panvel se dispôs a fazer o troco solidário, né? Botar nas suas farmácias, que tem pelo estado inteiro. Abriu a possibilidade, inclusive, de eventualmente contribuir com medicamentos para a beneficência. Já temos algumas dezenas de médicos que se ofereceram para trabalhar gratuitamente até que a beneficência possa se reerguer. Então, estamos num excelente caminho e tenho absoluta convicção de que nós vamos recuperar a beneficência e a população de Porto Alegre não vai sofrer mais este prejuízo enorme que seria perder um hospital. Olha, aniversariantes aqui, sábado, estava o Jerônimo Gergen, de aniversário, nosso deputado federal, participante do programa efetivo aqui. O Luiz Otávio Vieira, que há tempos eu não vejo. Por onde anda Luiz Otávio Vieira? Onde é que anda? Não, estou querendo saber também. Foi nosso glorioso presidente da Fiergs. Sim, do Banco Sul também. O Fernando Zé Ruschel? Não. Sim.
Não, foi do Meridional. Do Meridional, O Matias Nagelson, pai do Walter Nagelson, um grande abraço. Era guerrilheiro da notícia, participava Foi também conosco, do Pampa exatamente. Debate. Meu filho também. Grande figura. Fernandes Chiavon, eu estou pegando aqui os aniversariantes. Valmir Martins foi presidente da OAB, tanta gente boa. Aqui a Maria Celeste, o Ademir Schneider. Deixa eu ver quem mais aqui que a gente pode... Estou selecionando aqui aleatoriamente alguns aqui para saudar. Esses são os aniversariantes de sábado. De domingo, o João Miceli, lá do nosso SESC, de Tramandaí, vice-presidente da FEComércio, o Adolfo Fetter Júnior, Sérgio Pegoraro, o Coronel Vasconcelos, o Alexandre Debenda, de Informática, o Gerson Almeida, Ana Pozobon, Carla Pellini, Fernando de Prêmio, o cônsul Takeuchi, do Japão, procurador de Justiça, o Vinícius Junqueira, o professor Garcia, Mara Kaufmann, Dani Dubin, Sérgio Quequia, entre tantos. E hoje aniversaria o procurador Cristiano Bogorni Correia, o Abelardo Ciula, teu colega médico, psiquiatra, que está falando tanto de psiquiatria, Josi Geyer, a Márcia Corbellini fez uma grande festa lá em Atlântida. Olha. Estiveram todos os seus amigos lá presentes. A Márcia Corbellini, querida amiga. Que festa, viu? Vou te dizer, eu não fui, mas foi magnífica. Não fui convidado. Daniela Predebon, Tomás, mas sei da festa. A Tarsila Rorato Cruz, de aniversário. No ano que vem nós somos convidados. A Ruth Bier. Tu estava lá também na Márcia? Não fui convidado. Eu nem sei de casa para ninguém me ver. Depois, esse cara é um chinelão, não foi convidado para a festa. Então, Paulo, fiquei quietinho, cara. Paulo. Se me enxergo na rua, diz, porra, igual eu tomei o ônibus para Uruguaiana, para Califórnia, e tem o carro-leito e o andar de baixo, que é o semileito, né? Quando eu fui para o semileito, as pessoas me olhavam, ih, que pobreza! Que pobreza! Mas viu, Paulo? Eu ia dizer para os aniversariantes uma frase muito boa do Arthur da Távola. Tu te lembra dele? Foi senador pelo Rio, escrevia com muito brilho. E ele dizia assim: no aniversário sopramos as velas, não para apagar nossas lembranças, mas para que novas luzes venham iluminar nosso caminho. Que bonito o texto, né? Quem era o diretor do Socorro? Depois virou secretário de saúde, tinha o cabelo estilo Garelon, repartido no meio. Boa pinta, que nós temos o SOS, HPS, uma campanha. Hoje nós estamos esquecendo alguns nomes, doutor Agora. É verdade, hoje está difícil. Porque tu não acertou. Meu amigo Balduino Tido, eu esqueci do diabetes, imagina. Olha que ele não acertou o nome, vai levar o brinde dele aqui, ó, pro teu veraneio lá. O Vivas Alt, da nossa de Medlifar, que você encontra em qualquer loja da Panvel. Os insetos não vão passar nem na tua rua com essa munição aí. Não passo, não. Nem com Chaves. Chegam perto. Obrigado, Ângelo Chaves. Aí. Eu que agradeço querido o convite. Amigo, direto amigo, homem médico competente, aliás, muito competente, que eu acompanho desde jovem, desde que ele ia lá depositar. Ele e o Terusquim, que já faleceu, nosso querido, era aqueles que chegavam lá com o máximo de dinheiro. Recebia o salário, né? Na época que pagavam consulta em dinheiro. Em dinheiro. Sabe lá o que é isso? Mas eu conheci na Santa Casa a pagadoria. Era onde a pagadoria. A pagadoria era um negócio genial. Sabe aquelas lâmpadas do faroeste, do cara que é telegrafista, né? A Santa Casa tem um pé direito que tem 3 andares, né? Então descia um fio, tinha uma lâmpada assim, em cima da cabeça do cara, e o cara tinha um boné de telegrafista, que é só a volta aqui e a aba. O autêntico guarda-livro. E ele ficava, tinha um negócio para molhar o dedo, lembra que tinha uma esponja? Sim. Então ele molhava o dedo ali e contava o dinheiro e te pagava. Essa história, eu sei, a história está me lembrando a história quando eu abri uma agência do Correio em Bagé e só tinha um funcionário. Chegava lá e disse, eu quero mandar essa encomenda para Porto Alegre. E eu chegava, passe, por favor, no departamento de expedição. Tu ia lá, estava ele agora com um boné. Obrigado, Luiz Coronel, doutor Paulo de Argolo Mendes, nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Parabéns pela sua atuação junto à nossa beneficência portuguesa. Prazer estar aqui e um prazer contar contigo também. Eu quero gravar aquele comercial daqueles. Eu quero dizer o seguinte, eu não nasci na Santa Casa, essa é a minha grande frustração.
Tá certo. Pode ser? Isso. Muito obrigado, retornaremos amanhã. Amanhã estará o Armando Burdi aqui. Eu vou na missa, eu não estava aqui quando faleceu o nosso grande líder, Carlos Rivas Perotto. Então amanhã, missa às 18 horas, na Igreja São Manuel, eu estarei lá. Faço questão de estar lá e o Armando estará aqui. Compreendeu porque ele estava lá. Quando ele faleceu, amanhã eu vou estar lá, então não estou aqui no Pampa de Maio. Quarta-feira eu estou aqui para avaliar o resultado do julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, no TRF da 4ª Região. Que Deus ilumine a todos nesse julgamento, especialmente aqueles que perturbam a sociedade no seu direito mais sagrado de ir e vir. Muito obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.